Bom dia, boa tarde ou boa noite. Grace and Peace, Shalom Adonai para você. Eu sou o Marcos Rocha, faço parte da Deu Padre e Rocha Assessoria Jurídica. Sou formado em Direito, Teologia e Ministério Pastoral. Nós somos ligados à Cima de Migo, maior convenção das igrejas da Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais. Sou professor da Escola Bíblica desde 2004 e professor de Teologia desde 2019. E agora aqui com você, nessa série de vídeos sobre Direito Eclesiástico, Teologia e Escola Bíblica Dominical. Como vocês viram, já compensa vocês nos seguirem em nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, Instagram e também o nosso site, cujos links estão abaixo. Desde já, peço que se inscreva nesse nosso canal, pois você ganhará mais conhecimento com os vídeos especiais que postaremos todas as terças e quintas-feiras. Nosso objetivo é que você cresça na graça e no conhecimento. Também dê o seu joinha, seu like aqui embaixo e faça um comentário ao final sobre a nossa aula. No resumo do que vai acontecer, nós falamos que será sobre essas lições bíblicas desse trimestre. A lição fala sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina. E, como subtópico, ela fala o sofrimento e a restauração de Jó. Então, desde já, desejo a você uma boa aula e vamos iniciar aqui no primeiro capítulo. A primeira aula, o primeiro capítulo, já menciona aqui na introdução que o livro de Jó, ele é importante para que nós tenhamos nossa esperança alimentada. E quando tudo mais não tiver mais fazendo sentido, é importante que você leia o livro de Jó, que você vai entender mais sobre o ser humano e o que Deus tem com o ser humano. Qual é a sabedoria divina, qual é o limite da sabedoria do ser humano. Amém? Aqui, no primeiro tópico, nós já vamos falar sobre autoria, local e data do livro de Jó. A autoria é incerta. Muitos pensam que o livro de Jó foi escrito pelo próprio Jó, foi escrito aqui por Salomão, por Moisés, por Eliú, pelo rei Ezequias e até mesmo pelo profeta Isaías. Mas na verdade, nós não temos o conhecimento disso. Inclusive, a mesma ideia se aplica ao livro de Hebreus, que não se há determinado quem é o autor específico. Muitos acham que foi Paulo, mas também dá a entender que foi Apolo. Na dúvida, nós colocamos o livro de Hebreus nas epístolas gerais e não nas epístolas paulíneas. Já o livro de Jó, aqui nós colocamos como um livro poético, como falaremos a seguir. A pessoa histórica de Jó. Jó foi uma pessoa histórica, ele não foi uma pessoa fictícia, como querem alguns. Alguns falam que foi uma historinha inventada para contar sobre Deus, né? Mas não foi. Inclusive, a própria Bíblia, que explica a própria Bíblia, menciona aqui, em Ezequiel 14:14, fala assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Já está mencionando o nome de Jó, um profeta. Significa que ele tinha conhecimento de que ele existiu. Amém? Aqui também podemos ver em Tiago 5:11, o apóstolo Tiago falou assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago também tinha conhecimento de Jó, então ele não foi uma pessoa fictícia, ele foi uma pessoa histórica, ele existiu, amém? Avancemos à terra de Jó. Aqui fala que a terra de Jó era terra de Uz, está em Jó 1:1. Também, essa terra aqui fala que ela era ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia, Jeremias 4:21 e Jeremias 25:20. Interessante notar, só para conhecimento dos irmãos, que Edom foi o nome dado a Esaú. Então, quando Esaú foi levado a essa terra, Deus trocou seu nome por Edom. Então, os edomitas são descendentes diretos
de Esaú. E há um conhecimento que eu já vou colocar aqui para os irmãos, que é o seguinte: muitos entendem que os descendentes de Esaú levaram o conhecimento de Deus até a terra de Edom, onde estava situado Uz, que é a terra de Jó. E foi assim que Jó teve conhecimento de Deus, através do conhecimento passado verbalmente, oralmente, de tribo para tribo. Amém? Então, essa é uma teoria de como Jó conheceu a Deus, sendo que ele não era israelita, só para os irmãos saberem. Época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. O período patriarcal é o período de Abraão, Isaac e Jacó. E tem três argumentos para nós falarmos que Jó era do período patriarcal. O primeiro argumento é que o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Olha, não existia ainda o sacerdócio colocado por Moisés. Moisés pegou a tribo de Levi e lá, especificamente, o irmão dele como sacerdote. Ainda não tinha acontecido isso. Então, como é que Jó era sacerdote da sua casa? É porque isso aconteceu antes da lei, na época dos patriarcas, que era passado de tribo para tribo. Amém? Nós temos também outro argumento aqui. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, como está em Jó 42:15. Mulheres não poderiam ser co-herdeiras junto com os homens. Como elas eram, então isso foi antes da lei. De acordo com a lei, mulheres não poderiam ser co-herdeiras junto com homens. Mais um argumento. E o último argumento, a palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça em dinheiro, ela só está em mais duas citações. Gênesis 33:19 e Josué 24:32. O terceiro argumento para nós falarmos que Jó é do período patriarcal. Então, até a palavra que existe no livro, uma peça em dinheiro, só é da época, só fala na época do patriarcal. Amém? Então, fechamos essa parte. Aqui, ó. Segundo subtópico, estrutura literária do livro de Jó. A estrutura literária do livro de Jó foi feita em prosa e poesia. E eu desde já quero diferenciar o que é prosa e o que é poesia. Um exemplo de prosa. Fui à casa de minha avó buscar algumas panelas. Busquei as panelas, levei para casa e entreguei para minha mãe. Pronto, esse é um estilo de prosa. Ele não tem rima, não tem musicalidade. Agora escute uma frase em poesia. Fui na casa da minha avózinha buscar uma panelinha. Levei para minha mãezinha para ela fazer uma comidinha. Então tem musicalidade, tem rima. Isso é poesia. E o livro de Jó, no começo, no início e no final, são escritos em prosa. E no meio, todo o interior é em poesia. Amém? Avancemos então. A organização. No texto em poesia há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, então Jó falando sozinho, monólogo, e 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Ele conversa com Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um amigo jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o poder e graça e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação de Deus. Amém. Temos também abundância de figuras de linguagem no livro de Jó. Exemplos que são utilizados são metáforas. Vou dar um exemplo de metáfora, irmão, para você entender o que é uma metáfora. Observe. Se eu falar assim, eu amo tanto aquela mulher e ela me deixou. Estou tão triste, amargurado, fico triste todos os dias, chorando todos os dias, falo com meus parentes, com meus amigos. É uma forma de falar. Agora eu vou utilizar metáfora para falar a mesma coisa. Meu irmão, meu coração está chorando rios de sangue. Meu coração está derramando lágrimas de tristeza. Então, essa forma de falar figurativamente é metáfora. Então, já dei o exemplo para os irmãos, uma fala sem metáfora e com metáfora. Amém.
Há muito, então Jó, por exemplo, utiliza vai e vem do tecelão, o vai e vem do tecelão, ele fala que é igual à brevidade da vida. Ó, vai e vem, vai e vem. E a brevidade da vida é isso, é um vai e vem rápido. Amém? Só para os irmãos entenderem. Paralelismo também é muito utilizado. O que significa paralelismo? É a rima. Quando eu pego, por exemplo, começa uma frase com substantivo, a próxima frase com substantivo, a outra frase com substantivo, eu estou tendo paralelismo, paralelos, igualdade, semelhança. Mas observe, se eu começo uma frase com substantivo, a outra com adjetivo, a outra com advérbio, eu comecei com classes gramaticais diferentes, né? Figuras gramaticais diferentes. Aí não é paralelismo, amém? Só para os irmãos entenderem o que é. E o terceiro e último tópico para a gente fechar, fala sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. O principal ponto que eu quero deixar para os irmãos sobre a mensagem do livro de Jó é: qual o significado da sua fé? A sua fé é baseada no que Deus é ou no que Ele faz? Para isso, algumas perguntas são feitas ao longo do livro de Jó. E aqui a nossa lição menciona algumas. Por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Os justos não deveriam sofrer, né? É a ideia. Mas vai ser respondido ao longo das lições. E aqui fala o seguinte, é importante o irmão lembrar que o que prevalecia na época de Jó é que se o justo está sofrendo, é porque ele cometeu pecado. Então, Jó, você está sofrendo porque você cometeu pecado. E Jó sabia que não tinha nada disso. Não era isso. E, no final, Deus explicou para ele aquele sofrimento. Amém? E nós vamos estudar mais sobre isso, não vou delongar. Outra pergunta, existe bondade desinteressada? Foi a questão levantada por Satanás em relação a Deus. Deus, existe bondade desinteressada? Ou seja, se você tirar os bens, a família e tudo que Jó tem, ele vai parar de te adorar, hein? Ele vai parar de te adorar. Agora, se você deixar tudo com ele, ele vai continuar te adorando. Aí foi quando Deus permitiu a prova. Amém? Só para os irmãos saberem. Então, existe bondade desinteressada? Nós vamos responder e será respondido ao longo das próximas lições. Outra ideia é: pode o homem compreender Deus? Vocês acham que o homem pode compreender Deus? Se Deus não tivesse revelado a Abraão lá no começo, se tivesse se revelado a todos os homens que escreveram a Bíblia, você acha que nós tínhamos capacidade de entender a Deus, de compreender Ele? Essa resposta nós vamos guardar. Eu já tenho ela comigo, mas nós vamos guardar para as próximas lições. Você é capaz de compreender a Deus sozinho, ou você precisava que Deus tivesse se revelado ao homem através da Bíblia? Essa que é a questão. Será respondido ao longo, né, da lição. E aqui na conclusão, meus irmãos, nós deixamos aqui bem claro o seguinte: nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro for organizado. Então ele é de natureza poética, igual falamos no início. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Conhecimento de Deus. Amém? Irmãos, finalizamos aqui. Aguardamos você no próximo vídeo da próxima lição. Amém? Vai falar quem era Jó. E se você gostou desse vídeo, irmãos, assine o nosso canal, dê o seu joinha, acompanhe as nossas redes sociais. E eu quero falar para vocês, nós só vamos descansar quando você obter a sabedoria sobre teologia, escola bíblica dominical e direito eclesiásticos. Amém? Para isso, se inscreva então em nosso canal, dê o seu joinha, dê o seu like. Não estamos aqui para brincadeira, irmão, mas para te levar ótimas dicas de conhecimento. Shalom Adonai.